Já pensou em transformar seu 13º em dinheiro pingando na conta todos os meses? Então, para tudo que você está fazendo e fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um tipo de investimento que permite isso. Uma vez que você compra, todos os meses vai pingar esse valor para você, sem você precisar trabalhar mais para isso. E aí você pode construir a sua aposentadoria, construir a sua liberdade financeira. Então vamos lá. Que tipo de investimento é esse que paga dividendos todos os meses? São os fundos imobiliários. E aí, o que é fundo imobiliário? Se você nunca ouviu falar sobre esse tema. Fundo imobiliário são grandes empreendimentos. Então, você compra cotas desses grandes empreendimentos e aí você recebe o aluguel todos os meses, ou seja, como você estivesse comprando um pedacinho daquele imóvel. E aí, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem? Então, tem N tipos, né? Tem fundo imobiliário, por exemplo, de galpões logísticos, sabe aqueles galpões da Amazon, Mercado Livre, Americanas, enfim. Esses galpões, eles são de fundos imobiliários. Então, você pode comprar um pedacinho deles e receber todos os meses ali o aluguel. Tem fundo imobiliário de shopping, com vários shoppings ali dentro. E aí, uma vez que você compra também, você é dona de um pedacinho desses shoppings. E aí, consequentemente, você também recebe. Tem fundo imobiliário, por exemplo, que é híbrido, que tem ali a parte de imóveis, né? Por exemplo, galpões logísticos e também grandes empreendimentos, por exemplo, aqueles prédios comerciais lá em São Paulo. Enfim, tem N tipos, tem de agências bancárias, enfim, tem vários tipos de investimentos, né? De fundos imobiliários. E aí, cada um de acordo com um determinado critério, objetivo para você escolher. E é bacana que os fundos imobiliários, você não precisa ter contato com o inquilino. Então, vamos supor, se você tivesse um imóvel físico, você tem ali a administração do imóvel, o inquilino reclamando, estourou aqui um cano, enfim, tem que fazer algum tipo de melhoria aqui no imóvel. Aí você tem toda aquela dor de cabeça de ter que gerenciar o imóvel. Se o inquilino sai também, tem a questão da vacância, e aí sua renda fica concentrada, centralizada, tudo num único imóvel. E além disso também, né, além de toda essa dor de cabeça, tem também a questão de que o aluguel, né, de imóveis, ele acaba tendo ali o IR, né, que dependendo do valor você tem que pagar. Com fundos imobiliários já não tem isso. Por quê? A gestão do imóvel, né, então todo esse gerenciamento que tem que ser feito, existe uma gestora profissional por trás disso. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer amador que faz a gestão. Então, são empresas grandes, né? São administradoras profissionais que fazem a gestão de todo esse portfólio, né? De todos os imóveis do fundo. Outro ponto também é que até a data, né, que está gravando esse vídeo, os fundos imobiliários, os rendimentos deles são isentos de imposto de renda. Então você não, né, o governo não morde ali um pedacinho dos seus rendimentos, né, desses aluguéis que caem na conta. Então, e fora também que você tenha flexibilidade. Então, por exemplo, se você tem um imóvel físico, vou dar um exemplo hipotético aqui, eu tenho um imóvel no valor de 300, 400, 500 mil. Imagina só que está concentrado um patrimônio, né, tudo em um único local. Então, vamos supor que você tem um imóvel e aí próximo desse imóvel aconteceu qualquer coisa ali que, enfim, que acaba desvalorizando esse imóvel. Então, pode ser algum problema ali na rua, enfim, acaba desvalorizando. Você tem um patrimônio, uma parte muito significativa do seu patrimônio num único lugar. E aí, para você vender esse imóvel, se você precisar vender, tem também toda a questão da burocracia, né? A gente não vende imóvel assim, né, do dia para a noite. Então você tem que colocar ali para venda, tem que esperar um comprador, tem que ver se vai dar certinho, se muitas vezes é financiamento, tem que ver se o banco libera, enfim, tem toda uma burocracia. Com o fundo imobiliário, você consegue comprar ou vender esse imóvel com um clique. Então você acessa ali a corretora e aí você consegue tanto comprar ou, por exemplo, poxa, eu preciso de 20 mil. Eu posso vender cotas e ter essa liquidez de ter o valor, né, fácil ali para mim, de forma muito mais rápida. Agora, por exemplo, se você tem um imóvel, não tem como falar assim, eu vou vender só a sacada aqui, só a parte da frente do meu terreno para levantar esse valor. Não tem como. Então, os fundos imobiliários, eles saem na frente devido a toda essa flexibilidade, essa facilidade, essa agilidade que você vai ter no gerenciamento do seu dinheiro, frente a toda a burocracia, toda a complexidade, toda demora, né? Essa falta de agilidade que tem quando você compara os imóveis físicos. E aí, por que eu trouxe a questão do 13º?
Muita gente usa o 13º para fazer mais dívida, ou seja, para cada vez mais construir a sua prisão financeira ao invés da sua liberdade. Porque uma vez que você compra, por exemplo, um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento que ele traz dinheiro para você todos os meses, você concorda comigo que a partir do momento que esse valor X que entra através dos investimentos todos os meses, quando ele começar a suprir o valor do seu custo de vida, então vamos supor 5 mil, 10 mil, enfim, não sei qual que é o valor, a sua meta, o seu custo de vida. A partir do momento que ele suprir isso, você já tem aí a sua liberdade financeira, o poder de dizer não, o poder de escolha, né? Que quando a gente está endividado a gente não tem, a gente acaba vivendo muito afobada, né? Afobado, querendo aquela rotina de muitas vezes você fazer o que não gosta, mas trabalhar puramente pelo dinheiro. Então, a gente acaba trabalhando com a corda no pescoço. Então, por muitos anos, eu já vivi também nessa corrida dos ratos, que eu falo que é você fazer todo o dinheiro, né? Muitas vezes você faz muito dinheiro, mas na mesma proporção você gasta tudo ou até gasta além. E aí, com isso, você acaba sempre trabalhando no negativo ou no zero a zero. E aí, por exemplo, se você perder um emprego, né, ficar ali alguns meses sem uma renda, você quebra, você tem quebra financeira. Então, a gente construir, né, essa leveza financeira, essa liberdade financeira, é questão de te trazer paz também, para você ter essa tranquilidade. Se ficar um período sem renda, tá tudo bem. Então, os fundos imobiliários, eles são legais, né? Eu gosto muito por conta dessa facilidade, por conta também de toda essa flexibilidade pela isenção e também por investir em imóveis físicos, né? Então é algo palpável. Então muita gente fala de investimento, acha assim que, poxa, eu estou investindo aqui, mas eu não sei, por exemplo, não sei exatamente, vamos dar um exemplo que Bitcoin não é algo palpável. Não, os fundos imobiliários, eles são palpáveis. Então você consegue comprar imóveis, mas ao invés de você centralizar tudo em um imóvel só, você consegue pulverizar, né? Comprar vários tipos de imóveis. Então, por exemplo, um imóvel lá na Paulista que você sozinho não ia conseguir comprar, pelos fundos imobiliários você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário que tem aquele imóvel. Ou um galpão logístico, né, da Amazon, enfim, Mercado Livre. Então, você tem essa flexibilidade. Então, a vantagem, né, dos fundos imobiliários é isso. E você pode usar o 13º para você começar a comprar mais tempo, começar a fazer uma nova fonte de renda a partir do momento que essa renda atingir seu custo de vida, você conquistar aí a sua liberdade. Então, não é utopia. Quando eu comecei a investir, eu cheguei a ouvir isso, inclusive de familiares falando assim, Van, é utopia isso, não existe isso de conquistar a liberdade financeira. Então, eu comecei lá em 2019 para 2020 e hoje, em 2025, eu consegui fazer uma transição de carreira, que eu sempre trabalhei paralelo, e eu fiz outras transições no ano passado também, tudo de forma tranquila. Por quê? A vida financeira, ela estava confortável, né? Ela estava estável. E isso é uma construção, né? Algo que a gente, né, do dia para a noite, mas você pode começar agora. E aí, se você já ouviu falar sobre fundo imobiliário, se você já pesquisou sobre esse tema, tem alguns erros que são muito comuns para quem está começando, os iniciantes. E aí eu falo que também lá no comecinho, quando eu comecei a querer investir, eu tinha muito isso. Então, assim, eu não queria investir em conhecimento, nada, e aí eu falava assim, não, eu vou dar uma olhadinha aqui nos vídeos do YouTube, vídeo no Instagram, e ficava consumindo muito conteúdo gratuito. O problema é que cada pessoa, cada educador financeiro, ele fala de uma forma, ele tem uma estratégia. Então, um fala A, o outro fala B, e aí você fica perdida, né? Fica perdido. Poxa, qual que eu sigo? Qual caminho que eu vou seguir? Então, os erros, né, de muito investidor iniciante o, sei lá, o influenciador falou do fundo imobiliário XPTO. Vou dar um exemplo aqui, depois qualquer coisa eu corrijo aqui, é NSLU11, se eu não me engano. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de hospital. Aí você pode ouvir falar, por exemplo, um influenciador falando, nossa, tá pagando um dividendo bom e tralalá, tal. E aí quando você vai lá e compra esse fundo imobiliário. E aí você não sabe por que você comprou. E aí o que acontece? Vamos supor que, no caso desse fundo, é um fundo de hospital. E aí, se caso o dono desse hospital, ele, né, sei lá, sair, enfim, mudar, sei lá, mas esvaziar esse imóvel, o que que vai acontecer? Esse imóvel, ele é único, ele vai ficar sem renda. E aí você vai ficar sem dividendo. Então, a única coisa que impacta os fundos imobiliários são, né, a locação. Então, assim como o imóvel físico, que se não tem um locatário, não tem aluguel, fundo imobiliário é a mesma coisa.
E aí vamos supor que você pega esse fundo porque alguém falou que é legal, que está investindo, e você vai lá e coloca seu dinheiro. Só que aí você não sabe a hora que sair, e aí de repente você pode ser surpreendida, surpreendido e ficar sem os dividendos. Porque concorda comigo que, por exemplo, um imóvel adaptado para um hospital não é, você não consegue locar da noite para o dia para outro hospital. Vai levar tempo, porque é questão da localização, tal, enfim. Aqui eu dei um exemplo hipotético, tá, gente? Mas o que que eu queria trazer? Que quando você segue muita diquinha do que os outros estão falando, você não sabe o porquê que você entrou nesse investimento e aí, consequentemente, você não sabe a hora de sair. Então, você tem essa certa dependência de alguém falar o que que é bom, o que que não é. Então, algo que eu aprendi na pele, né? Quando eu comecei a investir, eu dei umas cabeçadas também de investir sem saber o que eu estava comprando, e depois que eu aprendi, eu falei, nossa, gente, por que eu fiz isso? Mas com conhecimento, ele é o que eu falo, que o conhecimento ele tira o medo, ele te liberta, ele permite que você enxergue outras possibilidades que ninguém está vendo. Então, por isso que eu bato bastante na tecla de você não depender de ninguém, né? Você não ter essa dependência de gerente de banco falando para você o que você deve ou não fazer, influenciador falando para você o que você deve ou não comprar. Você pode ver que nos meus vídeos, tanto aqui, né, quanto nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, eu não venho com diquinhas rápidas, né? Olha, invista nisso aqui, porque tá pagando XPTO. Então eu prezo muito para é um trabalho meio que de formiguinha, mas eu quero construir, eu quero ajudar a construir pensadores, né? Pessoas que têm liberdade para escolher e não ter uma dependência de mim ou, enfim, de outras pessoas. E aí, pensando nisso, é, quando a gente tem uma carteira de investimentos, né, quando você tem, por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários, uma vez no ano, pelo menos você para avaliar, para ver se faz sentido ainda ou não. Por isso que eu falei que é importante você olhar se você ter, né, as premissas do que é bom, o que não é bom para você. E aí, querendo ou não, demanda tempo. Então, para mim também estava complicado. E aí, o que que eu fiz? Eu quero compartilhar com vocês, vou deixar aqui paralelo na minha tela. Eu quero compartilhar com vocês a minha IA, a Sofia, que eu criei. E ela vai apoiar exatamente nisso. Já está me apoiando, então eu estou usando ela para mim e também estou liberando para as minhas mentoradas, para os meus mentorados lá da Elo, tá? Então, eu vou deixar aqui um exemplo. Você vai colocar o ticker. O que que é o ticker, Van? É o código de um fundo imobiliário. Então, vamos supor que você está montando a sua carteira. E aí você tem lá o ticker de um fundo imobiliário. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho XPML11. Vou lá e coloquei o ticker. A Sofia, ela foi treinada de acordo com o que eu acredito, de acordo com as premissas, de acordo com o que eu analiso nos fundos imobiliários, e ela vai destrinchar. Então, vou deixar um exemplo aqui, deve estar rolando aqui na tela, vou deixar depois na edição do vídeo. Ela vai destrinchar toda a análise desse fundo imobiliário. Então, imagina só, você construir sua carteira, fazer uma análise para montar ou para você depois até mesmo revisitar essa carteira, ver se está fazendo sentido ou não, e aí você ter todo um detalhamento, né, do que é bom, o que não é. Então, para quem não sabe, eu tenho um programa que se chama Elo. E aí, dentro da Elo, nós temos ali as aulas que vão explicar direitinho o que é um fundo imobiliário, o que analisa. Então, toda a parte técnica, teórica, você tem ali dentro da Elo. E, e a Sofia, ela vem para acrescentar. Então, ela vem para complementar. Então, você já tem uma base do que é que você precisa analisar, e aí a Sofia, ela vai destrinchar ali para você, e aí só de você bater o olho, você já vai entender, poxa, esse daqui é um fundo imobiliário bom, esse aqui não é tão bacana assim, enfim. Então, para quem não sabe ainda, né, sobre o meu programa Ela, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o mini treinamento, ele é gratuito. E aí, nele, eu vou mostrar as 4 camadas financeiras, né, os 4 pilares que eu utilizei para sair do absoluto zero e construir uma carteira de investimentos que hoje está rendendo mais de 2.000 por mês, tá? Então, eu comecei lá em 2019 para 2020, então faz mais ou menos 5 anos. Então, a mudança que você pode fazer, começar agora, né? A sementinha que você vai plantar agora é a que você vai colher daqui. Comigo foi 5 anos, mas com você pode ser menos tempo, né? Eu dei muita cabeçada antes de engrenar certinho na minha carteira. Mas enfim, a gente acaba passando ali os perrengues e a ideia é a gente mostrar o caminho das pedras para quem está começando, para não ter os mesmos, não errar nos mesmos percalços, né, que foi o que eu errei. Então, se você começar agora, né, como eu falei, nos próximos 5 anos você já pode receber seus primeiros dividendos. E aí, um outro ponto de você começar agora é que, gente, confiar no INSS é doideira.
o INSS, cada vez mais eles estão postergando, né? Eles estão jogando para frente a idade da aposentadoria, porque como que funciona? É como se fosse uma pirâmide. Então, se você não sabe, né? O INSS hoje, quem paga quem está aposentado somos nós, quem está nativa. Só que quando chegar, né, na nossa vez, como que vai funcionar? Porque hoje os casais estão tendo cada vez menos filhos, tendo um, dois no máximo. Na nossa época, você lembra que nossos pais tinha três, mais, cada vez mais, tinha três ou mais filhos, né? Então, hoje, as pessoas que estão nativas, que estão trabalhando, que são CLT, é uma quantidade maior. Só que daqui para frente, como está tendo cada vez menos filhos, as famílias também, quando têm filhos, elas acabam, as mulheres estão tendo filhos depois dos 30, ou seja, está postergando, né, esse desejo de ser mãe. E aí tem N fatores também. Hoje em dia não é todo mundo que tem ainda aquele sonho da CLT, então muitas pessoas estão empreendendo, enfim, não está contribuindo. Tem muito trabalho informal, tem N fatores. Mas o que você precisa despertar é que o INSS, ele tem algo que eu falo que é isso nunca será suficiente. Então, o INSS a gente precisa despertar o quanto antes e construir, né, uma carteira. Então, quando eu falo aqui de um plano 2K, que tem lá dentro da Elo, é um plano palpável que se você começar agora, quanto mais tempo você tem, menor valor você precisa. Quanto menos tempo você tem, maior o valor que você vai precisar para construir essa carteira. Porque nos investimentos, tem algo que quase todo vídeo eu falo, mas eu bato bastante nessa tecla, é que você tem duas vertentes ali que são extremamente importantes, o tempo e o dinheiro. Então, se você não tem muito tempo, você vai precisar de mais dinheiro. Se você tem muito tempo, então, por exemplo, uma pessoa que tem 18 anos, tem muito tempo pela frente, então ela pode começar com pouco, que a bola de neve dá tempo dela crescer. Agora, se você já tem, por exemplo, já tô com 60, enfim, quero me aposentar com 62. Então, concorda comigo que o tempo é menor, então eu vou precisar de mais dinheiro. Enfim, quanto antes você despertar, antes você consegue começar a construir essa aposentadoria, né, de forma independente, sem confiar, sem terceirizar nas mãos do governo. Então, esse vídeo eu queria trazer um pouco aqui sobre os fundos imobiliários, que é um tipo de investimento que eu gosto muito, que eu tenho na minha carteira. Queria mostrar aqui também da Sofia, né, que é minha IA, que ela faz análise não só de fundo imobiliário, tá? Ela faz análise também do seu orçamento, ela ajuda a encontrar novas fontes de renda, então você coloca ali, poxa, o que você gosta de fazer, conhecimento e tal. Conversando com ela, você vai também conseguir encontrar novas fontes de renda para você aumentar o valor da sua hora. Enfim, a Sofia, ela tá muito, já está de acordo com todos os meus conhecimentos, né, tudo que eu acredito, eu coloquei ele nela, e a ideia é trazer outros tipos de investimento também para ela analisar. Então a Sofia, ela está em constante evolução, e para 2026 eu quero trazer outros tipos, inclusive investimentos em dólar, enfim, estou com um monte de ideia aqui para a Sofia, mas hoje ela já entrega muito bem ali os fundos imobiliários. Então, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, tá? Tem também o sininho aqui do YouTube, clica aqui, que aí toda vez que eu trouxer, publicar vídeos novos, você vai ser notificada, vai ser notificado. Comenta aqui também se você ficou com alguma dúvida, poxa, eu não entendi muito bem XYZ. Pode colocar aqui que eu respondo. E também já aproveita também e assiste, né? Na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui o link do meu mini treinamento. Então ali que eu mostro as 4 camadas financeiras, né? Os 4 pilares que eu utilizei. E aí você consegue entender, né, como que eu saí do absoluto zero e construí sozinha, né, essa carteira. Então, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tadinho.